Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Campinas, você ligado em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas nesta segunda-feira. Participe conosco do Fala Galera. E aí, torcedor bugrino, se você pudesse pedir um presente de Natal para o Guarani na próxima temporada, o que você pediria? E a mesma pergunta para os pontepretanos. Se você pudesse pedir um presente de Natal para a Ponte Preta na próxima temporada, o que você pediria ao bom velhinho? 971021493. Mensagens de áudio, de texto e também pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E é claro, não esqueça de deixar o seu like. Fim de ano chegando e a Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite os planos imperdíveis de fim de ano da Desktop, com velocidades de 200 MB até 1 GB, a partir de R$ 79,99 por mês. Eu vou repetir, os planos com velocidades de 200 MB até 1 GB, a partir de R$ 79,99 por mês. É imperdível. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse o site desktop.com.br ou, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e pelo litoral paulista. Seja para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Bandeirantes. Bem, são 17h31 em Campinas e, conforme a gente havia prometido, estamos conectados e neste momento vamos conversar com Maurício Souza, treinador do Guarani, recentemente anunciado, já foi apresentado e está trabalhando na formatação do time para a próxima temporada. Alô, Maurício Souza, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Boa tarde, prazer estar falando com você, Leandro Boles, é um prazer estar falando com os amigos da Rádio Bandeirantes. Estou aqui muito feliz de poder participar do programa. Como é que está sendo aí os primeiros dias do Maurício Souza no comando técnico do Guarani? Está sendo de muito trabalho, né? A gente está imbuído aí fortemente na montagem do elenco, né? Junto à diretoria, né? Já tem uma data para iniciar, que é dia 26 de dezembro, a gente inicia os trabalhos, mas está tudo dentro do tempo, está bem feliz, né? Da forma como nós estamos conduzindo o processo. Eu não tenho dúvida que vai dar tudo certo. Maurício, fale um pouquinho da sua carreira. A gente sabe que você fez um trabalho aí muito importante, um trabalho de títulos na base, principalmente no Rio de Janeiro, né? Sua cidade natal, Botafogo, Flamengo, recentemente no Red Bull Bragantino, trabalhou também fora do país. Conta um pouquinho da sua trajetória no futebol para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu comecei a minha trajetória com futsal, né? Eu comecei jogando futsal e iniciei minha carreira de treinador trabalhando com futsal desde as categorias menores até a categoria adulta, onde, graças a Deus, eu fui extremamente bem sucedido no que diz respeito a títulos. E depois migrei para o Botafogo, né, uma parceria que tinha com o clube que eu trabalhava futsal, e passei a treinar nas categorias de base do Botafogo, e num espaço muito curto de tempo eu já estava dirigindo o Sub-20 do clube e auxiliando a equipe profissional, né, como auxiliar da casa em 2014. E tudo isso começou em 2011. Em 2011 eu era treinador do Mirim do Botafogo e em 2014 eu estava no Sub-20 e já auxiliar da casa, acumulando essas funções. Em 2016 eu saio do Botafogo, vou para o Flamengo, onde em 2018 eu também já sou promovido a auxiliar da casa novamente. Em 2019 volto a ser treinador do Sub-20,
né? E alguns títulos também, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Supercopa, alguns estaduais. E volto ao Sub-20 em 19, em 21 sou novamente promovido auxiliar da casa. Em 22 saio do Flamengo, vou para o Atlético Paranaense, também como auxiliar da equipe profissional. Saio do Atlético Paranaense e vou para o Vasco, dirigir a equipe profissional. Depois do Vasco, eu tenho uma passagem de 1 ano na Indonésia. Eu tive uma proposta, eu queria muito viver uma experiência fora do país. Então, vivi essa experiência, para mim foi muito gratificante, de 1 ano fora do país, na Indonésia. Foi um belo trabalho que a gente fez. Mas queria retornar ao meu país, recebi uma proposta do aspirante, né, do Red Bull. Aceitei, porque não era mais a minha intenção trabalhar com base, mas aceitei porque era uma equipe de transição, considerada a equipe B do Red Bull, que disputava competições de cunho profissional, né, a Copa Paulista e o Campeonato Paulista. Né, e esse ano novamente voltou o Campeonato de Aspirantes, campeonato esse que a gente conseguiu sagrar campeão. E na sequência, né, graças a Deus, tive algumas sondagens e numa conversa com o Rodrigo Pastana, fiquei muito feliz com o projeto que ele me apresentou, né, muito feliz pelo Guarani ter me escolhido. Eu acabei também escolhendo o Guarani por entender que é um grupo muito grande, um clube que tem muita ambição de voltar a um cenário da grandeza do clube, né, e eu acho que eu posso contribuir, e assim o clube pensa também. Então, minha passagem, né, minha vida desportiva, né, minha carreira foi mais ou menos assim. Muito bem, estamos conversando com Maurício Souza, treinador do Guarani. Temos muitas perguntas dos ouvintes em relação principalmente a nomes, a reforços, os jogadores que podem chegar, outros que já estão, podem permanecer ou sairão do Guarani. A gente vai fazer um combo e repassar estas perguntas para o Maurício Souza, que eu tenho certeza que vai responder e vai diluir as principais dúvidas do ouvinte. Mas antes, vamos passar para os nossos comentaristas que estão comigo nesta entrevista. Carlos Henrique, o CH, o Maurício Souza, treinador do Bugre, está conosco, CH. A quem eu desejo toda a sorte do mundo, seja bem-vindo, que você consiga fazer diante do seu bom conceito de futebol um trabalho que traga realmente o Guarani de volta. E minha pergunta é um pouco sobre você. Eu queria que você falasse um pouquinho dos cursos que você fez e também da sua formação acadêmica. Grande abraço e boa sorte no Guarani. PH, um prazer estar falando com você. Muito obrigado pela torcida. Eu sou formado em Educação Física. Quando eu parei de jogar, eu fui atleta profissional de futebol de campo também, joguei na América do Rio durante algum tempo. Tive uma passagem muito curta para o Israel, mas eu entendia que eu tinha que voltar, e quando voltei, retomei da onde eu tinha parado de estudo, né, que me faltava o curso profissionalizante, me formei em Educação Física, e depois, na sequência, eu fiz todos os cursos da CBF, que a CBF pede, da licença B até a licença Pro. Então, sou um cara que eu estou buscando o tempo todo me atualizar, busco estar o tempo todo estudando, gosto muito do que eu faço, sou apaixonado por futebol, sou apaixonado pela arte do futebol, porque eu acho que futebol, além de ciência, ele é uma arte, enfim, isso me cativa. Gosto de uma equipe bem elaborada, de um jogo bem elaborado. Mas, respondendo a tua pergunta, né, eu acabei a licença Pro em 2022. Podemos passar para o Tigrão, já o CH com outra pergunta. Tigrão, Maurício Souza, o nosso comentarista Valdemir Gomes, o Maurício Souza está conosco. Pois não, Tiger? Um abraço para o Maurício Souza. Maurício, muito obrigado por estar nos atendendo aí numa entrevista exclusiva, esclarecedora aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, especialmente para o torcedor do Guarani, que está tendo aí um contato através da gente aqui, um pouco mais próximo do novo treinador da sua equipe de coração. Eu defendo uma tese aqui de que o treinador pode ter o estilo de jogo predileto que ele tiver, mas ele não vai conseguir implementar em nenhuma equipe do mundo o seu estilo, a sua marca predileta de jogar, se ele não tiver material humano para isso. E eu já ouvi declarações suas a respeito da maneira com que você gosta de jogar, de ter um time ofensivo, que com a bola agride, futebolisticamente falando, o adversário, e sem a bola é um time que tem energia na marcação. Agora, para ter um time
que toma iniciativa, um time propositivo, é necessário ter um meio-campo que crie, que alimente o ataque e, sobretudo, ter atacantes contundentes, atacantes velozes, atacantes dribladores, atacantes que partem para cima, que têm capacidade de construir jogadas e de envolver os adversários. Ponto. Eu queria te ouvir a respeito disso. Como é que o treinador se vira quando ele é obrigado a readaptar a sua maneira predileta de montar uma equipe e de colocar esse time para jogar, quando ele não tem o material humano capacitado para atender aquilo que ele gostaria de colocar em campo? Um abraço para você. Tigrão, muito obrigado pela pergunta, também pela torcida. Eu só posso concordar com você tem toda a razão, né? Tua experiência no futebol, sem dúvida nenhuma, é gigantesca, e o que você falou, você está coberto de razão, né? É tal, a gente brinca até do fazer omelete sem ovos, né? Mas eu acredito muito no que o treinador pode passar, e o que me cativa no futebol é eu ver o meu jogador podendo evoluir. Eu acho que o futebol está muito voltado também para a parte mental, para você acreditar, para você que você é capaz. A gente sabe que existem escalas de jogadores, né? Mas eu costumo dizer sempre que não existe aquele jogador ruim, né? O que existe é o jogador que não tem coragem, que não acredita. E eu sempre falo que se todo mundo é bom, a diferença do bom para o bom é aquele que joga e pensa, aquele que entende o que está fazendo. E aí eu acho que é um papel do treinador. O meu time, ele tem que ter clareza da minha ideia, ele tem que entender o que eu quero para ele poder executar, né? E quando ele entende isso, a gente consegue potencializar o jogador, pelo menos para aquele jogo que você quer executar. Mas você tem toda a razão. A gente tem que entender o que nós temos na mão, entender o que a gente pode oferecer à equipe. Eu não me prendo a uma só ideia. Eu, antes de tudo, você deve ter escutado eu falar também, as minhas equipes, elas têm que ser equipes equilibradas. Agora, existem conceitos no futebol que independem do nível de equipe. Uma equipe ser compactada, uma equipe se defender de forma qualificada, uma equipe ter uma posse elaborada, se ela vai ter clareza nos objetivos, é uma coisa, vai depender do que eu tenho, mas que eles vão entender como eu quero que jogue, isso é obrigação minha e eu acho que eu sou capaz. Mas, sobretudo, um time equilibrado, que sabe se defender em bloco alto, em bloco médio, em bloco baixo, que jogue sempre próximo um do outro, para que consiga, a partir daí, a perder a bola, ter uma retomada rápida, né, das transições, enfim. Eu penso o futebol dessa maneira, entendeu? Eu penso o futebol e falei também algumas vezes que, claro, quando você tem jogadores qualificados, né, tecnicamente e cognitivamente, você tem muito menos trabalhos, eles acabam resolvendo as coisas que até você nem treinou. E é assim que funciona, porque eu já trabalhei em times muito bons e em times não tão bons, para não falar ruim. E você tem muito mais trabalho quando você não trabalha com jogadores tão qualificados. Porém, as minhas equipes, elas sempre evoluíram, e aí, é claro, você precisa de tempo. Eu sei que tempo é uma coisa que a gente tem pouco no futebol. Mas isso foi uma das coisas que eu conversei no clube, né? Uma das coisas que o Rodrigo entende é a minha capacidade de fazer. Ele vem me acompanhando há algum tempo, a minha capacidade de fazer as minhas equipes evoluírem, não só tecnicamente, como taticamente. Isso é uma coisa que me cativa e me motiva demais, ver o jogador, né, conseguir galgar um espaço no cenário que ele tem um sonho, que ele tem vontade. Então, a minha expectativa é, claro, eu tenho que entender o que a equipe vai me entregar, mas a minha ideia principal hoje é que eu consiga montar um jogo realmente propositivo, uma equipe que marque de forma agressiva, isso independe do bloco, de preferência alto, porque é minha característica, mas independe do bloco. Talvez eu não consiga jogar contra algumas equipes marcando muito alto, mas eu tenho que estar próximo, e mesmo próximo, no bloco mais baixo, sendo uma equipe agressiva, que agride a bola o tempo todo, né, para diminuir os espaços, e essa é o que eu tenho de ideia. Espero conseguir, até porque eu tenho muita vontade, muitos sonhos de dar alegria ao torcedor bugre, porque eu sei que um torcedor que já viveu grandes momentos, né, e que anseia por esses grandes momentos estarem voltando. Eu não prometo nada, mas prometo muito trabalho e realmente buscar introduzir uma característica minha na minha equipe. Vamos lá, CH, mais uma pergunta ao Maurício Souza, treinador do Guarani, que está participando ao vivo conosco aqui do Esporte em Debate.
Maurício, você vem de uma ótima estrutura, uma estrutura do Red Bull Bragantino que, né, serve de exemplo para o futebol brasileiro todo. A pergunta é a seguinte: que estrutura você encontrou no Guarani? O que o Guarani está te oferecendo é suficiente para você desenvolver um bom trabalho, Maurício? A gente sabe que a estrutura que o Guarani tem hoje, ela não ponteia entre as melhores no cenário nacional. A gente sabe da dificuldade que o clube tem. Mas nós temos um CT, um campo de treinamento, né? A gente também pode treinar no brinco. A academia que nós temos, ela oferece os aparelhos para que a gente possa desenvolver, né? Nós temos uma comissão bastante grande, inchada com profissionais capacitados em cada função. A gente tem a possibilidade de treinar também em outros campos, caso a gente entenda que nesse momento o campo não está respondendo. Enfim, nas conversas que eu tive, tudo que me foi oferecido supre muito bem o que a gente precisa. É claro, num comparativo hoje com o Red Bull Bragantino, não tem comparação. O Red Bull montou um CT que talvez seja um dos melhores CTs do Brasil, né, equiparado ao CT do Flamengo, do Palmeiras, enfim, são CTs de treinamento maravilhoso, mas eu também tive na Indonésia, onde eu tinha muita dificuldade, muito maior dificuldade do que eu vou encontrar no Guarani com relação a espaço, né? Então, assim, volto a falar, o CT do Guarani não está entre os melhores, a gente sabe que não está, mas o que eles têm oferecido e que têm tentado buscar para dar a gente uma condição, eu acho que é o suficiente para que a gente consiga encontrar trabalho. O Maurício, o Guarani anunciou hoje, agora há pouco, né, 2 contratações, o Giva, volante, e o meia João Vitor. O que você pode falar desses 2 jogadores que foram anunciados agora há pouco? O Giva eu conheço, né, de longa data, de ver jogar, de algumas vezes ter jogado contra, né, e o João Vitor foi meu atleta no Red Bull Bragantino, né, um meia que joga por fora, né, então eu indiquei, é um jogador que eu tenho certeza que está num processo de evolução muito bacana. Já tinha feito um carioca pelo Nova Iguaçu, foi contratado pelo Red Bull para jogar o 23 lá, o Aspirantes, e foi muito bem, fez uma campanha, um campeonato brilhante, né? Então são 2 jogadores que se encaixam muito bem no que eu quero de modelo. O Giva também é um jogador agressivo, né? Um jogador de boa técnica e marcação, enfim. A gente está sem pressa e tentando montar um grupo jovem, um grupo com saúde, um grupo que atenda também o meu modelo. O Pastana não abre mão disso, de ser jogadores que possam atender aquilo que a gente quer como modelo, justamente, né, para que a gente consiga introduzir a nossa ideia. Com relação a outros jogadores, eu até coloquei aqui o Bruno Mendes, a situação foi já definida, né? Ele não permanece, mas eu gostaria que você falasse sobre Matheus Bueno e também Caio Dantas. Caio Dantas é uma situação bastante complicada, não deve ficar, mas tem essa situação envolvendo aí um jogador do Atlético. Há uma definição já sobre isso e também sobre o Matheus Bueno? Não há definição com esses 2 atletas ainda, como você falou, né? Os 2 têm propostas. O Caio Dantas tem uma proposta também do Atlético, e aí existe a mesma coisa, existe uma possibilidade de uma compensação vindo algum atleta para a gente também, mas a situação de permanência ela não é bem delicada. Eu acredito que os 2 não fiquem, a gente não tem a certeza ainda, mas eu acredito que os 2 não fiquem para disputar o Paulistão com a gente. Vamos lá, Tigrão, mais perguntas para o Maurício Souza, que está conosco ao vivo aqui no Esporte em Debate. Maurício, existem alguns modismos dentro do futebol que, pelo menos na minha opinião, e eu respeito todo mundo que pensa diferente, são modismos que não acrescentam absolutamente nada. Muita tatuagem, cabelo estilizado, descolorido, tem jogador levando o personal hair para dentro do vestiário, e brinquinho para cá, e celular, e fone de ouvido, passa no meio do torcedor, às vezes o torcedor com uma criança querendo tirar uma foto com o jogador sequer saiu ainda da casca do ovo, já passa com fone de ouvido, quando não com a camisa na cabeça, escondendo o rosto para não dar atenção para ninguém. São modismos, é a nova geração, é uma nova geração do futebol brasileiro que eu acho que piorou e já foi muito melhor, mas é questão de ponto de vista. E dentro de campo eu vejo algumas aberrações. Por exemplo,
Seu time, não o seu, um time imaginário, e a maioria está fazendo isso, seja qual for a divisão, vai bater um escanteio e vão 2 caras para lá. Aí a justificativa é que não, eles vão em 2, porque um é destro e um é canhoto, e eles enganam o goleiro e a zaga adversária, porque se for o destro batendo do lado esquerdo, vem fechada, bate com o pé trocado, e vice-versa. Se for o canhoto batendo do lado direito, ele bate fechado. Se o destro bater do lado direito, ele bate aberto. Aí eu fico cronometrando quanto tempo a bola demora depois que ela parte do pé do cara que bateu, sendo o destro ou o canhoto, e vejo que há tempo suficiente de reação para todo mundo ir na bola e acertar a marcação na trajetória da bola, porque ela demora muito para chegar, sendo batido aberto ou fechado. Quando ela sai do pé do cara, todo mundo já sabe onde ela vai cair. E aí ficam esses 2 lá, os 2 cidadãos da bola, batendo, tentando ludibriar. Só que um bate, bom, bateu, fez a parte dele. O outro fica fora de combate. Ele nem está na área para cabecear, ele nem está nas imediações de meia-lua para eventualmente pegar um rebote, e ele nem está numa linha de meio campo para fazer uma cobertura de repente, num contra-ataque. Escanteio é batido, a zaga tira rápido, e aí tem uma bola comprida e ele não está ajudando ali numa linha de 3, pelo menos, para tentar cortar uma bola comprida. Ou seja, com essa frescura, e sou eu que penso assim, e se você quiser discordar em 100%, pô, fique à vontade, por isso que aqui o nome do programa é Esporte em Debate. A gente debate ideias, e todo mundo aqui é respeitado. Mas com essa frescura, o time bate o escanteio e fica com 10 jogadores em campo. Um fica totalmente fora de combate quando o escanteio é batido na área. Ele nem está na área, nem está no rebote, nem vai receber uma bola curta para evoluir e fazer um cruzamento, nem vai fazer uma diagonal com a bola, nem vai ajudar na marcação se o time dele tomar um contra-ataque. E aí, esse tipo de coisa, além da tatuagem em excesso, do brinquinho, do fone de ouvido, da camisa na cabeça, etc., etc., do personal hair dentro do vestiário, esse tipo de coisa dentro de campo, eu dei um exemplo, mas tem muita frescura hoje no futebol. Você acha que acrescenta alguma coisa que realmente pode ser chamado de jogada ensaiada, que tem algum adversário que entra nesse tipo de armadilha infantil, Maurício? Olha, com relação à sua primeira fala, você estava falando e eu estava aqui concordando em gênero, número e grau. Eu concordo plenamente. E assim, e pelas equipes de base que eu trabalhei, existe uma cobrança maior para tentar minimizar. Não a questão da tatuagem. A questão da tatuagem é impossível, mas a questão do brinco, enfim, de algumas coisas, até mesmo do cabelo, de algumas coisas, você tenta segurar ao máximo, mas quando isso passa para o profissional numa escala maior, isso está incontrolável, e aí é como você falou, infelizmente a geração e a total falta, né, talvez de regra dos clubes, enfim, então uma coisa que está praticamente incontrolável, por mais que a gente fale, por mais que eu e você discordemos disso, eu acho que a gente não vai ganhar, isso aí para mim está estabelecido e não tem jeito. E acho também que muitas coisas são umas bobagens que não deveriam existir. Então, assim, o que eu tenho a falar é que vão existir regras dentro do Guarani, regras para o horário de chegada, regras para as alimentações, regras de quem pode estar dentro do vestiário. Nós temos todo um planejamento para que isso, né, não afete a ninguém, então a gente vai ter regra para que isso não aconteça. Então, não sei se eu respondi sua primeira pergunta, mas é mais ou menos isso. Eu concordo com você num monte de coisa. Eu acho que o jogador ele pode ser mais simpático, ele pode atender melhor as pessoas, mas isso aí eu acho que vem muito de berço, vem muito de casa, né? Eu conheço vários que são extremamente simpáticos com todo mundo e outros que nem tanto. Mas, infelizmente, aí é questão de escolha. Eu procuro ser simpático com todo mundo. Na segunda questão, aí eu acho que são pontos de vista de estratégias. Se você falando, serve para mim a carapuça entra, porque eu tenho algumas jogadas combinadas de 2 na bola e eu fiz alguns gols na minha carreira e agora mesmo no Red Bull nós fizemos um gol que é uma pintura de jogada ensaiada, que não envolve só 2 jogadores, envolve mais jogadores. É claro que ela é uma bola saída curta para que a gente consiga uma assistência e não um cruzamento, e acontece, está lá nos gols que a gente fez
nessa competição de aspirantes. É um gol muito bonito, onde envolve 3 jogadores e um quarto para finalizar, movimentos dentro da área para tentar enganar, e aí... Não, peraí. Mas nessa daí todo mundo participou. O que eu sou contra é aquele cara que fica lá e aí a bola é batida comprida, ele fica sem ação. Né? Quando você toca para alguém, evoluir com ela, trabalha a bola na lateral da grande área, eu vi vários gols assim. Então agora, a bola comprida, 2 na bola, aí bate comprido. Não. Aquele que não bateu, ele deixou o time dele com 10. O que acontecia, e aí tem muito do seguinte, né? Você tá lá com um grupo, você tá estudando com o teu grupo. Por exemplo, eu tinha, nesse meu último clube agora, uma dificuldade de bola parada muito grande durante o início de trabalho, mas muito grande. A minha bola batida aberta não era fechada, saindo do ponto do canto. A minha bola batida fechada não era boa. O meu ataque à bola não era boa. Eu tive que arrumar estratégias de várias batidas curtas para eu conseguir criar situações de finalização e batidas estratégicas em certos pontos da área para eu poder cabecear de forma livre, porque o meu time não tinha um ataque à bola qualificado. Então eu criei várias jogadas de bloqueio, bolas batidas no segundo pau, onde eu fiz 5 gols na competição. Na final fizemos 2 de bola parada, de batida dessa forma, combinada. E como eu não tinha uma bola parada boa, saída do... Vocês me escutam ou não? Desculpa, deu uma... Alô? Estamos te ouvindo. Tá perfeito. Desculpa, tá perfeito. Aqui. A qualidade do seu som tá excepcional. Eu não tinha uma bola parada qualificada, eu muitas vezes encostava 2 na bola, mas quem batia no pé aberto, recebendo um passe para trás e uma batida estratégica num ponto da área para a gente tentar encaixar uma bola atacada, que eu tinha dificuldade nessa bola. Então, como eu falei, concordo com você plenamente, não vejo sentido de você encostar 2 lá para tentar ludibriar a goleira, é claro. Quando você encosta numa perna aberta, uma batida aberta, né, que é a batida, a gente chama de batida aberta, a perna do mesmo lado, né, o destro bateu o cano do lado direito, então a gente chama de batida aberta. O posicionamento da tua defesa é ela pode andar mais um pouquinho, porque ele imagina que a bola vai vir aberta, ele pode tirar um cara da trave, esse cara da trave pode ser mais um bloqueador. Quando você encosta 2 na bola, você pode tirar 1 da área ou 2 na área, eles podem ficar sem rebote, tem um monte de time ficando sem reboteiro, e aí você pode criar uma jogada para, de repente, ser batida no rebote. Agora, realmente, você encostar 2 e bater essa bola na área, avanço, né, a bola que você vai disputar e perder ali um jogador que possa estar atacando a bola ou sendo reboteiro ofensivo, realmente não faz sentido. Eu concordo muito com você. Né? Eu acho que para você encostar 2, acho que tem que existir uma estratégia e você tem que estar já se planejando, porque pode ser que você sofra uma transição. Hoje o índice, a gente fala muito que a gente, na nossa organização defensiva e transição ofensiva, a gente inclui a bola parada defensiva. A tua bola parada, ela pode ser uma arma para a minha equipe que está defendendo. Eu posso contra-atacar a partir da tua bola parada se você não estiver bem elaborado defensivamente também. Então, a bola parada é uma fase do jogo muito importante, né? E ela tem que ser muito bem elaborada e bem treinada, porque você pode tirar proveito dela ofensivamente, mas você pode sofrer defensivamente. Então, o que você falou, cabe muito nisso que eu penso. Eu acho que você tem que entender para que eu vou botar 2 ali se eu posso tomar um contra-ataque de uma equipe que tem uma transição muito boa de bola parada. Então, isso tudo é estratégia. Oi? Não, pode concluir, por favor. Então, isso tudo para mim é estratégia, mas eu concordo. Se não tiver sentido botar 2 lá, né, e bater uma bola direta, avanço lá na área, disputada, eu acho que eu não usaria, entendeu? Já a gente vai para a última rodada de perguntas, só para a gente liberar o Maurício. Pois não, Tigrão, rapidinho. Você viu? Você fica lá dando sugestão lá em Piracicaba pro 15, não adianta, porra. Você deixa 2 lá e bate comprido, bate a bola longa, e aquele que não bateu e fica com a mão na cintura lá, com cara de paisagem. Você viu como o Maurício falou? Não, eu sou a favor da jogada ensaiada, sempre. Isso mostra a qualidade do treinador que faz a jogada ensaiada. Agora, para bater direto, por que 2? Pô, se tá todo mundo sabendo que tem um destro e um canhoto, se parte para a bola e é pé trocado, ela vem fechada. Se parte para a bola e é batendo do lado dele, ou seja, destro do lado direito, é bola aberta e estamos conversando. Aí fica um lá, arruma a meia, como o Roberto Carlos fez lá contra a França, né? Arruma a meia, olha para baixo, daqui a pouco sai o gol e você é eliminado. E contra-ataque, uma vez conversando com o Gilson Kleiner, não vou incompridar não, Boles. Sim. Ele falou, pô, eu tô assumindo a equipe faltando 8 jogos, veio dirigir a Ponte. Ele falou, cara, até que eu coloque em prática aquilo que eu gostaria de colocar, acabou o campeonato. Então é o seguinte, eu observei, ele falou pra mim isso,
Eu Sim. observei em estatística de todos os times que eu dirigi que contra-ataque que eu tomei foi sempre com escanteio batido aberto. Ou eu tô Muito. treinado para não tomar o contra-ataque, ou se eu chegar e começar a bater aberto, tá mais perto para eu tomar o contra-ataque. Eu tomei muito gol assim. Então, Sem cara, dúvida. quando o trabalho é tiro curto, que não vai dar tempo de ensaiar, eu bato tudo fechado e no primeiro pau. E estamos Boa. conversados. É isso, Maurício? Boa. A incidência maior, sem dúvida, nos estudos comprovam que a incidência maior de contra-ataque em bola parada são as abertas. Agora, tem zagueiros, tem jogadores que preferem a bola aberta que vem de encontro a ele, né? Eles gostam, eles preferem a bola aberta. Então você tem que tomar cuidado, porque a maior incidência, sem dúvida, até porque na bola aberta, aquele cara da trave, normalmente ele sai. Então, se ele sai hoje, a maioria das equipes marcam de forma mista, né? Que é 5, 6 na zona, 3 bloqueadores, 2 reboteiros, enfim, você vai criando. Quando você põe um cara na trave, né, que é uma coisa que também eu tô revendo isso, porque aquele cara na trave ali, sei lá, em 30 anos de bola, se eu vi ele cortar 1 ou 2 bolas, foi muito, eu não sei, ele tem uma função ali que eu acho que é muito mais para proteger o goleiro ali, o posicionamento do goleiro, do que propriamente, então, agora, estatisticamente falando, as bolas batidas abertas, elas proporcionam muito mais segurança coberta de razão. É igualzinho. É igualzinho aquele cara que deita atrás da barreira. Eu nunca vi bater nele a bola, depois que o Ronaldinho marcou aquele gol na Vila Belmiro. Mas ó, esse ano mesmo o Guarani fez um gol assim. Zagueiro do Guarani fez um gol assim. Tinha um jogador deitado atrás da barreira. Não adiantou nada. Fez o gol. Ele deitou fora de onde a bola ia passar. Eu tô dizendo, eu nunca vi a bola bater nele. Bater, né? É isso aí. Nunca Mas aí vi. que foi Quando deita ali atrás, não bate, rasteira. colocaram errado. Foi colocado errado. Então, ainda deitou ainda aí é culpa do goleiro. Deitaram fora da direção da bola. Agora sim, ó, ele salvou o gol. A barreira pulou e a bola bateu nele. Nunca mais, depois daquele gol do Ronaldinho, eu vi esse cara que deita ali, a bola bater nele. Mas é modismo. Não, deita lá que essa barreira subir. Não bate. Não bate nele nunca. E você perde um. É igual esse que fica morto lá no escanteio. Ele vai lá e depois ele fica fora do jogo. Então, é o modismo, né? Do mesmo tamanho do fone de ouvido. No primeiro jogo, se o Maurício Souza fizer isso, ele vai se lembrar de você. Não tenha dúvida alguma. Isso é uma coisa muito do goleiro, né? Particular do goleiro também, né? O goleiro, ele tem autonomia para comandar. É claro que está estabelecido quem são os homens da barreira, mas ele tem autonomia para comandar como ele quer a hora dele ali. É a hora que a gente devolve o jogo ao jogador. O jogador ali, ele tem que ter algumas autonomias para ele decidir, saiba determinado quem são os homens da barreira, tudo isso. Mas se ele entender que precisa de um cara deitado, né, aí fazer o quê? Bom, vamos para a última rodada de perguntas curtas que serão feitas para o Maurício Souza. Mas antes, Maurício, eu gostaria de voltar no assunto reforços, porque eu estou recebendo muitas mensagens aqui. E você sabe que o torcedor ele quer nomes, né? Estamos contratando, estamos tentando, não estou dizendo que você está respondendo desta forma, mas isso é muito comum nesse momento, sim, principalmente na questão aí de procurar atletas. Não está fácil o mercado inflacionado, tem jogador aí que vale X, mas está pedindo Y, e aí vai muito do poder da negociação. Atualmente o Guarani oficialmente tem 6 reforços, me corrija se eu estiver enganado: o Mesquita, Alan Santos, Isaac, Caio Melo, Giva e o João Vitor agora. E o Pastana disse na entrevista da sua apresentação, inclusive, que para o dia 26, que é na quinta-feira, ele está prometendo de 12 a 13 reforços. E onde estariam esses outros reforços? O que você pode falar para a gente? Na verdade, eu estou meio proibido para falar de nomes, mas é porque hoje mesmo eu tive uma conversa com ele, a gente tem se falado sempre, e assim, as coisas estão encaminhadas, porque é como você falou, né? Chega nesse momento de negociar, né? Aquela história, né? É o jogador que quer um pouco mais, o outro que, né, tem algumas outras propostas que estão estudando. O que a gente determinou é que a gente iria atacar primeiro e tentar todas as fichas naqueles jogadores que a gente escolheu, né, nesse primeiro momento, como plano A. E aí sim, não conseguindo o plano A, a gente iria para o plano B. Eu tenho aqui uma relação, que eu não vou poder passar para vocês, mas tem uma relação de nome. Eu vou até passar um jogador, que é um jogador que é do Red Bull, que eu gosto muito, que foi meu atleta, que é o Natan, que é um jogador que eu liguei, e ele está muito interessado a vir, está faltando alguns ajustes, é um volante muito qualificado, tinha algumas sondagens de outros clubes, enfim, é um jogador novo,
mas é um jogador que eu acho que logo vai ser apresentado, mas tem outros, vários jogadores que estão no radar, que estão sendo conversados, outros que a gente estava quase perto de acertar, e resolveram também tomar um outro rumo, e a gente entende, né? O jogador tem essa liberdade, mas é um mercado extremamente disputado, ainda mais para essa fase, né, para esse período do ano, porque os clubes realmente se reforçam. Muitos clubes que não têm, no Brasil todos, que não têm um calendário, né, para o ano todo, então tem uma verba grande para injetar nas competições estaduais, então fica realmente, a gente sabe que existe jogador, a gente sabe que tem jogador, mas fica um nicho um pouco menor, mais apertado de jogadores para a gente tentar, mas como eu falei, eu estou bem tranquilo quanto a isso, até porque a diretoria, a direção tem me passado tranquilidade quanto a isso. Eu acredito que no dia 12, no dia 26, vão ter realmente esses 12 reforços por tudo que a gente tem falado. Eu acho que as coisas estão bem encaminhadas. Eu sei que a torcida está, né, sedenta por nomes, e é claro que a gente também está doido para poder apresentá-los, mas é preciso que se concretize as negociações que estão em abertas. O Natan que você falou, Natan Camargo, né? Eu procurei aqui 19 anos, é esse? Exatamente. 19 anos, tá bom. Bom, antes de passar por CH e pro Tigrão, para a gente fazer a última rodada de perguntas pro Maurício Souza, eu tenho um recado aqui da Germânica, carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen, com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais. A Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, que é o maior grupo de concessionárias do interior. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes, até os últimos lançamentos da marca. Para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para que você encontre o que melhor se adequa à sua rotina e também, claro, ao seu bolso. Então, quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Vamos lá, CH, finalizando a sua última pergunta com Maurício Souza, treinador do Guarani, que conversa ao vivo conosco. Maurício, pelo que você está acompanhando do trabalho do Pastana, dos jogadores que já estão certos, aqueles quase certos, diante daquilo que você também tem de jogadores remanescentes, é correto afirmar que o Guarani vai fazer um Campeonato Paulista tranquilo ou nesse momento não dá para afirmar isso? Na verdade, é o que eu espero, e eu acho que sim. Como eu falei, nas conversas que eu tive com o Rodrigo, também com o presidente, né, eles me passaram muita tranquilidade, né? As coisas estão bem controladas. A gente sabe que o Campeonato Paulista é um campeonato extremamente difícil, sem dúvida nenhuma, é o campeonato mais difícil, redundante falar isso, mas é o campeonato mais difícil do Brasil, né, com relação aos estaduais, né? Mas o que a gente espera é que a gente consiga fazer um campeonato tranquilo, porque a gente sabe que o Guarani tem um objetivo muito grande no ano, que é voltar à Série B e no espaço curto estar novamente na primeira divisão. Esse é o projeto do clube. Eu vejo um movimento muito grande para que isso aconteça, então eu, mais do que ninguém, espero que a gente tenha uma equipe qualificada e que a gente possa ter, né, nadar em mares, remar em mares tranquilos, para que a gente tenha um ano mais tranquilo, e é claro que isso passa pelo Paulistão, né? Eu estou bem confiante que a gente tenha realmente um time à altura do Guarani, à altura da competição. Vamos lá, Tigrão, a sua última pergunta para o Maurício Souza. Maurício, eu sei que o grupo não está fechado ainda, mas só a título de projeção, digamos de um elenco de 30 que o Guarani vai ter no Campeonato Paulista, qual o percentual que você projeta que fica para a Série C e qual o percentual que você acha que só vai disputar? Não dá para afirmar ainda porque o grupo não está fechado, mas de um número imaginário de 30, quantos seguem em frente, na sua avaliação e opinião, para a Série C, e quantos vão embora depois do Paulista? Tigrão, eu posso aqui jogar um número com você, porque na verdade os contratos deles, né, eles são feitos para o ano todo.
Mas existem as vontades dos jogadores de sair e as nossas vontades de rescisão, que também são possíveis, né? Até porque a gente entende que também nós vamos avaliar tudo que vai acontecer no Paulistão para o objetivo principal hoje, sem dúvida nenhuma, da gente, que é a Série C, que é voltar à Série B. Não que o Campeonato Paulista não seja importante para a gente, é muito importante. Mas eu acredito, pelo que a gente tem trabalhado com os nomes, eu acredito que de 50% a 60% da equipe permanece. Essa é a minha projeção. É o que a gente espera, que pelo menos 60% da equipe permaneça, porque tem aqueles que a gente vai querer reforços, vai ter aqueles que a gente entende que, né, não corresponderam à altura, e aqueles que de repente vão ter algumas propostas que a gente não vai conseguir segurar. Mas eu acho que gira em torno disso. É isso. Muito legal, bacana a entrevista. Só para finalizar, conta uma curiosidade para a gente em relação ao Vinícius Júnior, a primeira oportunidade. Como é que foi aquela primeira conversa, a estreia dele no time profissional, a sua conversa com ele hoje, o melhor jogador do mundo, Maurício? O Vinícius, ele sempre foi um jogador muito alegre, um jogador muito para cima, né? O Vinícius era um jogador que sempre foi e continua sendo muito impetuoso, um jogador de carregar a bola para cima, né? E eu não estava comigo, mas eu vendo o jogo dele na base, ele era um jogador que ele, quando provocado, ele gostava mais ainda do jogo, e aí mesmo que ele respondia às provocações, né? Então ele sempre foi muito de afrontar quando afrontavam ele, nunca foi de guardar, de levar para casa, ele sempre foi de responder. E algumas partidas nas equipes menores, quando ele passava pelos adversários, ele sempre falava uma gracinha, tipo, vem de táxi, pega o táxi, não vai me achar, muda de lado, aqui tu não vai... Ele sempre foi esse tipo de jogador, mas quando provocado. Quando não era provocado, de boa, ele ficava de boa. O que mais chama atenção nele, sempre chamou atenção nele, é o quanto ele é bom de grupo, sabe? Como ele é um garoto que escuta, como é um garoto que responde bem aos comandos, como é um garoto que quer evoluir, né? Eu tenho algum conhecimento da vida que ele leva hoje, uma vida extremamente regrada. Então, assim, eu só tenho coisas boas a falar desse garoto com relação a grupo. Não tenho nada de ruim para falar dele com as minhas passagens, porque realmente ele não tinha nada. Eu sei que hoje ele é um garoto que ele tem, às vezes, perdido um pouco a cabeça com alguns temas, e eu acho que ele está sendo bem orientado para tentar equilibrar isso, que eu acho que é importante para ele. Ele é um exemplo, ele é um líder, né? E é bom que ele entenda isso, e eu acho que ele entende. Mas da passagem comigo no Flamengo foi sempre muito alegre, muito para cima, muito bom de grupo. Valeu. Muito obrigado, viu, Maurício? Maurício Souza conversando conosco, batemos um papo legal de mais de 30 minutos, 40 minutos, e o Maurício Souza respondendo a todas as perguntas, desejando a você, de toda a nossa equipe aqui, um Feliz Natal, e a gente vai ter a oportunidade de conversar mais vezes e desejando também um bom início de trabalho no Guarani, efetivamente a partir da próxima quinta-feira. Um grande abraço e obrigado por nos atender. Boris, CH, Tigrão, para mim foi um prazer muito grande estar falando com você da primeira vez, espero que a gente possa falar mais vezes, estou sempre aberto, pode me ligar, pode mandar as críticas, eu estou sempre aberto a ouvir, tá bom? Valeu. Obrigado, Feliz Natal para todos. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado ao Maurício Souza, técnico do Guarani, que conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, ele é o mais soltinho e saboroso, escolhido do brasileiro, você sabe de quem